Então você está tentando dizer que Deus está julgando aqueles que levam as coisas que Ele considera presentes para nós. Ele nos abençoou com a força da beleza, inteligência e dons. E quando usamos essas coisas em pecado, então estamos usando contra Ele. Sim. Há uma escritura que todos mencionam. Jesus disse isso: os que você me deu nunca serão arrancados da minha mão. E também em Romanos 8, nada nos separará do amor de Deus. Como você explica isso? Quando a salvação é um presente que não podemos merecer. Então, como você está nos dizendo, que com todos esses trabalhos, temos que manter a nossa salvação. A Bíblia diz para trabalhar sua própria salvação com medo e tremor. Trabalhe sua própria salvação com medo e tremor. Eu não escrevi o livro, mas está lá. Você trouxe vários pontos. Deixe-me derrubá-los todos. Antes de tudo, como você pode dizer que ama alguém, mas ainda assim, você não vai obedecê-los? Como você pode dizer que ama seu pai, mas não obedece a ele? Como você ama seu marido, mas você não o obedece? Como você pode dizer que ama sua esposa, mas você não faz o que ela te pede? Como você pode dizer que ama seu pastor, mas você não vai ajudá-lo? O amor é a chave aqui. Meu Senhor, Amor é a chave. É sobre amor. É sobre amor. É sobre amor. Quando você ama, você obedecerá. Simples assim. Agora, você diz outra coisa. salvação. O que você diz sobre a salvação? Salvação. Deus vai garantir que você chegue ao céu. Certifique-se de mostrar isso para mim na Bíblia. Mostre-me o livro, capítulo e versículo, onde diz que Deus vai se certificar bem. Sim, algumas pessoas dirão que a Escritura diz que Ele é fiel para completar as coisas que Ele começou. Essa é a palavra. Pare nesse ponto. Ele é fiel para completar as coisas que ele começa. Ele não começou o pecado. Como ele não começou o pecado, ele não vai terminar o pecado. Ele não vai terminar. Ele começa em santidade, justiça e salvação. Vivendo certo, perdoando. Então tudo que ele começa, ele vai terminar. A palavra é verdadeira. Mas ele não começou a dizer a seguir. Quais foram algumas outras coisas que você viu que você se lembra? Eu vi Big no inferno. Sim, eu costumava amar Biggie Smalls. Ele costumava ter essa música chamada Give Me One More Chance. E eu adorava o remix estendido. Eu costumava estar no clube. Era minha paixão. 2016 eu estava em Dakar, Senegal. E eu vi essa mulher em particular no Facebook. Eu não vou chamar o nome dela, mas eu a vi no Facebook. E ela estava professando ser uma filha de Deus. Mas ela estava no museu de cera e ela estava abraçando essa cópia do Big. Sim, foi. Ela estava abraçando isso. Esta cópia de Big dizendo que deveria ter sido meu marido. Eu disse que, Senhor, essa mulher deveria ser uma filha de Deus. Você aí falando sobre esse homem ímpio, que deveria ser seu marido. 1 hora depois, Jesus Cristo me tirou daquele quarto direto para o inferno. Ouça-me agora, ouça minhas palavras. Para alguns, que dizem que eu estava tendo sonhos, não era uma visão. Eu estava fisicamente fora do meu corpo no inferno, ao lado do próprio Jesus Cristo. Há uma área semelhante a uma caverna que é escura como o breu. E havia esses dois. Os demônios eram quase como os demônios eram mais escuros que a escuridão. Eu nem sabia que tinham demônios lá. Até você ver o branco de seus olhos. Foi assim que eu soube que eram criaturas. E esses demônios tinham cerca de 3 metros de altura. E eles estavam parados na frente de uma cela de prisão. Uma cela de prisão no inferno. As barras iam de alto a baixo. E entravam na pedra, em cima e embaixo. E era apenas uma área esculpida de uma sala de caverna. E não havia nada nesta sala.
apenas esculpiu a área, e Big estava segurando as barras. Mas ele estava pegando fogo por dentro. Ele estava queimando por dentro, como se alguém colocasse uma bomba em sua barriga. Ele explodiu, e eu o vi. E eu tô parado lá olhando para ele. E eu perguntei a Jesus. Eu disse, Jesus, por que esse homem tá aqui? E estas são as palavras que Jesus disse. Este homem, ele nem mesmo o chamou pelo nome dele. Ele disse que este homem me disse que não precisava de mim. Este homem foi a um feiticeiro e fez encantamentos e colocou no bolso para ficar famoso. Espere, o que você disse? Este homem foi a um feiticeiro e tem amuletos que ele colocou no bolso, que ele carregava para se tornar famoso. Você não sabe nada sobre isso? Os americanos não sabem de nada. Existem feiticeiros que recebem uma aparência de poder por demônios pelo próprio Satanás. É isso. É praticado muito na África e em outros países. Sim, não é praticado tanto aqui, mas é praticar muito na África com seus verdadeiros feiticeiros. Isso é tudo que eles fazem 24 horas por dia todo o ano, em suas cabanas. E eles servem a Satanás. E eles pegam esses pequenos encantos. Pode ser um brinco, pode ser um pedaço de uma pedra, pode ser um pedaço de um pano. E eles fazem encantamento sobre isso, sobre esse amuleto, e eles dão para a pessoa. E demônios seguem esse amuleto. E tudo o que aquela pessoa pediu daquele feiticeiro, esses demônios podem fazer. É isso que eles fazem. E ele acreditava que era um rei. E Jesus disse, mas principalmente é porque ele me disse que não precisava de mim. Quando Jesus terminou de falar, eles dois demônios. Um demônio falava com outro demônio. Eles não estavam falando inglês. Eles estavam falando essa língua que eu não conhecia, mas eu sabia o que ele estava dizendo. Eles tinham bastões enormes, e ele estava segurando o bastão com a mão direita. Ele apontou. Ele disse, ele estava dizendo ao outro demônio para tirar Big daquela cela. E eles o pegaram para atormentá-lo mais. Então, quando eles saíram da cela, um manto de rei, e apareceu nele uma coroa falsa. E eles o pegaram e o colocaram em um espremedor. Veja bem, no reino espiritual, você tem um corpo espiritual permanente. No inferno, você ainda sente que tem ossos. Você ainda sente que tem vasos sanguíneos. Você ainda sente que tem os mesmos órgãos que tinha aqui. Tudo o que você faz, você sente. E ele sentiu a dor de quebrar o osso, de músculos e ligamentos e tendões. Seu crânio sendo rachado e esmagado. Ele sentiu isso. E então estava tudo no chão em uma grande pilha de mingau. E então seu corpo voltou ao normal. E quando o colocaram de volta em sua cela e fecharam a porta, ele explodiu em chamas, como se alguém colocasse uma bomba dentro de seu peito e ele explodisse. Ele estava apenas queimando por dentro. Sim, ele está no inferno. Ele disse a Jesus que não precisava dele. Atos capítulo 4, verso 12, é muito claro. João 3,16 também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Big não o queria. Ele não queria ter nada a ver com ele. Ele disse a ele, assim como Marilyn Monroe disse a Jesus, eu não preciso de você. Você sabe quantas pessoas morrem em seus pecados, dizendo a Jesus que eles não precisam dele porque estão enganados. Ninguém conscientemente vai para o inferno. Ninguém quer ir. Deixe-me falar sobre a sessão das bolas de fogo. O ano era 2014. Eu era solteira. Eu morava sozinha, ninguém na casa comigo. E esta noite, em particular, eu estava no meu quarto. Eu tinha acabado de terminar minhas orações.
E eu estava de bruços. Eu sou uma dorminhoca. E meu espírito começou a subir através do meu corpo. Eu podia ouvir a eletricidade. Eu nunca experimentei isso em nenhuma outra vez que deixei meu corpo. Mas desta vez, o Senhor estava me permitindo sentir a eletricidade que você ouve quando seu espírito sai de seu corpo. Eu não posso falar pelas pessoas que tiveram suas experiências. Assim como meu espírito começou a deixar meu corpo, me agarrei à cabeceira da cama. Gritei e implorei ao Senhor para não me levar. Quero dizer literalmente gritando, dizendo: Senhor, não, por favor, não me leve. Você deixou Mary Kate Baxter e Bill Wise em paz. Eu estava com medo da minha mente, porque eu realmente pensei que era. Você sabe, ele levou Mary Kay e Bill algumas vezes, mas eu pensei novamente: tenho que ir? Eu não vou aguentar. Estou ficando louca. Eu não poderia lidar com isso. E eu tinha esse pequeno vestido azul. Vestido tipo vestido que eu costumava usar em casa. Gola V no pescoço, manga comprida, e ia até os meus joelhos. Tinha uma pequena fenda, mas era apenas para casa. E estava dobrado. Eu apenas lavei. Estava no armário. Zeke, enquanto eu gritava implorando ao Senhor para não me levar para o inferno. De repente, eu estava no inferno usando aquele vestido. Estava olhando em volta assim. Agora, lembre-se, toda vez que Deus me levava para o inferno, Ele tirava o meu medo, o cheiro e o som. Eu nunca tive nenhum medo. Eu estava com medo daquela vez porque pensei que ele ia me deixar. Mas quando eu estava no inferno, eu não tinha medo. Então eu estou de pé no inferno, ao lado de uma parede aqui. Essa é a parede do inferno. Sua parede de caverna parece uma caverna normal, e você olha para cima. Tudo o que você vê é escuridão, escura como breu. E eu estava parado tão perto da parede e estou olhando em volta. Tudo o que vi foi escuridão negra como breu, tanto quanto eu podia ver. E é por isso que eu chamei de sessão de bola de fogo. Porque eu vi um monte de bolas de fogo. Agora ouça. Ok, tente descrever isso. Você vê como isso é redondo. Isso é perfeitamente simétrico. Perfeitamente redondo. Este é um círculo perfeitamente redondo, em todas as formas e formas. Imagine um círculo em forma assim, mas do tamanho de um humano. Agora imagine um círculo de fogo. Forma assim do tamanho de um humano, mas é fogo. São bolas de fogo. Havia milhares desse jeito, em todas as direções. Eles foram suspensos acima da terra. Então você tem o chão, bem aqui, e cada bola de fogo foi suspensa acima da terra. Talvez 2 polegadas, mas estava suspenso acima da terra. Cada bola de fogo realmente queimava a pessoa que estava dentro dela, porque havia uma pessoa dentro de cada bola de fogo. E a cor do fogo era preto, azul, lilás, amarelo. Você não podia ver que era uma pessoa dentro do fogo, por causa das cores, mas se você chegasse perto, então você poderia vê-lo. Cada pessoa foi condenada. E seu tormento era ficar trancada dentro de uma bola de fogo. Estou falando de envolto em fogo. Eu não estou falando sobre sua cabeça para fora e seu pescoço para fora. O corpo completo, não apenas uma parte. Jesus. Eu estava parada lá olhando, e no mundo espiritual, seus olhos podem olhar longe, muito longe. Eu estava ampliando 25 milhas de distância. É o quão grande este lugar era. E eu estava subindo meus olhos. Eu estava no mesmo lugar, mas meus olhos estavam... Minha visão estava surgindo sobre essa pessoa que estava dentro desta bola de fogo, tentando apagar o fogo como um louco. Estou falando sobre gritar e sacudir para apagar, mas eles não podiam, porque eles estavam no caso de dentro dele. Eu sabia que era um homem, mas antes que eu pudesse ver o rosto, eu acredito que era um homem. Eu sei que era
um homem. Mas antes que minha visão chegasse perto o suficiente para que eu pudesse ver o rosto deles, eu estava de volta ao meu corpo. E meu espírito desceu rápido e apenas caiu de volta como uma bola de basquete. Eu senti o peso disso. Eu senti o peso do meu espírito caindo de volta em meu corpo. E comecei a chorar e disse: Senhor, por que você continua fazendo isso comigo? Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ver pessoas atormentadas. Eu não quero ver pessoas sendo castigadas. Ezequiel, então eu ouvi a voz dele. Ele disse assim: é necessário. E veio daqui, de cima, no céu, e como um terremoto e trovão. Ele disse que é necessário, bem forte. E eu fiquei com medo, e disse: ok, tudo bem. Ok. É isso que você quer. Você quer continuar me levando para o inferno. Então, sua experiência com Deus, você mostra um lado dele que a maioria de nós nega existir. Que Deus é um ursinho de pelúcia que é tão doce e gracioso, porque Ele fez todas as estrelas e tudo, e Ele ama e Ele é tão doce. Você disse que estava apavorada. Apavorada além da imaginação. Não há nada que você possa fazer para me fazer pecar contra Deus hoje. Nada. Você não poderia me pagar. Eu não faria nada contra Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o temor a Deus é o começo da sabedoria. As pessoas não sentem Deus. Eles não o temem. Porque eles não o conhecem, eu o conheço. Agora eu não estou dizendo que o conheço 100%, porque isso não é possível. Nosso Deus, ele é infinito. Sim, muito além. Mas eu o conheço bem o suficiente. Sei que existe um lado de Deus, que é muito perigoso. Um lado dele é extremamente perigoso. Estou dizendo a você. Nós neste país temos escutado muitas mentiras. Deus é perigoso, nesse lado dele, e não me entenda mal. Deus é um Deus de amor ciumento, louco amor. Ele é um Deus de misericórdia infinita, sabedoria infinita e compaixão sim. Eu sou um testemunho. Eu sou um testemunho vivo da misericórdia de Deus. Você quer saber sobre misericórdia? Quer mesmo saber sobre a misericórdia de Deus? Tire uma foto minha. Eu sou o resultado da misericórdia dele. Eu sou a própria prova. Olhe para mim. Sou o fruto da misericórdia dele. Estou lhe dizendo que sou uma imagem de sua misericórdia e sua graça. Mas eu sei que Deus tem um lado muito perigoso. As pessoas têm mais medo de Satanás. Ok? Medo de quem? Satanás? Por quê? Porque ele é o único que é tão mau e ruim. Como você pode ter medo da criatura? Em vez de ter mais medo do Criador? Como é possível? Como é possível? Sim, Satanás é mau. Ele odeia a Deus. Ele sabe que não pode fazer nada a Deus. Então, o que ele vai atrás? Ele vai atrás do próprio coração de Deus. Porque Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Ele nos ama, não tem desejo de ninguém ir para o inferno. Essa não é a vontade dele. Ele não criou o inferno para nós. Ele criou o inferno para o diabo e seus bastardos. Mas se você não quer estar com ele, ele não vai te forçar a entrar na casa dele e você não quer. Sim, Deus julga com amor. As pessoas dizem, ele é mau? Não, ele te ama. Como ele vai te forçar a vir morar na casa dele? Quando você quer ir morar na casa de Satanás, e você prova que quer ir morar na casa de Satanás, porque é assim que você vive sua vida na terra. Eu te amo.
Mas não faço você ir morar comigo por força. Então é isso que você quer fazer. Eu sei que nunca mais vou te ver. Você nunca mais vai estar na minha presença. Nunca mais vai falar comigo. Eu te amo o suficiente para deixá-lo escolher. Uau! Deus ama as pessoas o suficiente para deixá-las ir. Nós temos uma escolha. Você tem a escolha de trair sua esposa ou ser fiel à sua esposa. Você faz essa escolha todos os dias. Todos os dias.